A Sara Maia é professora de hebraico, youtuber, influencer e trabalha também no business de turismo. Nascida no Brasil, foi muito cedo para Israel e desde então cresceu sob influência da cultura judaica, entre outras misturas culturais. Nesse episódio, falamos profundamente sobre fé, curiosidades, revelações e muito contexto histórico. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar. Bom vídeo para você! Muito bem, começando mais uma edição do Sem Fronteiras Podcast. Hoje eu tenho o prazer de conversar com a Sara Maia, ela que é professora de hebraico, também youtuber, influencer, guia turístico, muito mais, né? Ela faz aí pelo mundo, né? E também alguns trabalhos paralelos com o Brasil, que ela vai falar daqui a pouquinho mais sobre isso. Ela também trabalha no canal de YouTube, na página também no Instagram, Cultura Israel. A gente vai falar mais sobre isso agora. Gente, é muito legal, é da hora, hein? Sara, prazer imenso estar falando contigo. Desde já eu te agradeço a tua disponibilidade e seja bem-vinda. Oi, Luan, muito obrigado por ter me chamado. Me sinto honrada, muito obrigado mesmo pela oportunidade até de falar um pouquinho de Israel, compartilhar coisas do hebraico, porque é muito curioso. O hebraico, ele é um idioma, eu digo assim, depois que eu aprendi que ele é o único. Cada palavra, cada frase tem um significado e faz a gente entender até coisas do dia a dia. Como, por exemplo, a palavra amém, aleluia, por que a gente fala isso, qual o significado, e são palavras mundiais. Então, sim, obrigado pela oportunidade, viu, Lô? De verdade. Que bom, eu me sinto lisonjeado e muito agradecido e a gente vai passar, a gente vai andar por esses caminhos aí que você citou. Mas, Sara, vamos lá, vamos começar do começo. Da onde que tu é natural da onde? Como é que você foi parar em Israel e outros países aí da Europa? Então, quando eu tinha uns 11 anos, eu tinha acabado de fazer 11 anos de idade, o meu pai, ele foi chamado por uma missão, né, ser missionário em Israel. Uma missão eclesiástica, claro, seria? Isso. Aí, então, ele foi juntamente com toda a família, eu e meu irmão, minha mãe, e ali nós não fomos com nenhum conhecimento sobre o judaísmo, sobre Israel. Pelo contrário, na minha cabeça eu achava que Israel era dunas de areia, camelos andando e bomba. Eu imagino. A ideia que tinha na minha cabeça. Então cheguei lá, estudei com os judeus, estudei nas escolas judaicas, aprendi muito e fiquei aproximadamente assim, uns 10 anos. Eu terminei os estudos, fiz que é chamada de Bagrut, que seria o vestibular no Brasil. Depois eu fui para a Grécia, porque ele foi enviado para outra missão na Grécia, eu fui junto. E esse é o começo, mas tem muita coisa curiosa em Israel, muita coisa que eu passei. Então vamos lá, quando você chegou aí, Sara, quais foram as suas primeiras experiências ou primeiras percepções, tanto da diferença cultural e também do senso comum que você me falou do começo, que não só como você pensa, mas muita gente acha que é bomba o dia inteiro caindo em solo israelense, né, e é assim mesmo, não é? Como é que funciona? Como é que foi as tuas primeiras experiências, como é que foram? Então, quando eu cheguei, eu vi que era uma cidade moderna. Israel é um país moderno, um país assim que o nível das pessoas de vida é semelhante ao da Europa mesmo. As pessoas, os prédios, muita tecnologia, inclusive o aplicativo Waze, que todo mundo usa, foi inventado em Israel. Depois ele foi vendido. Olha só, legal. Mas eles têm assim tem muita tecnologia, é um país moderno. É claro que tem aquele contraste com aquela parte histórica, porque a gente está falando de um país milenar, a gente está falando de um país que é da época de Abraão, da época de Jesus. Então tem aquele contraste, você vê muitas coisas históricas e uma experiência assim que eu, com respeito ao povo, que eu passei foi quando eu estava dentro do ônibus. Eu tive muitas experiências onde eu vi que era diferente de qualquer outro país do mundo. Israel é o único.
e a disciplina que eles têm, o respeito que eles têm. Eu estava dentro de um ônibus e, de repente, começa a tocar uma sirene. Né? Uma sirene tocou, assim, bem alto, se ouve no país inteiro. Caramba! Aí, conforme a sirene ia tocando, os carros iam parando. A gente estava numa avenida. O ônibus parou, algumas pessoas desciam, outras não. Eu sei que parou tudo. As pessoas que estavam na calçada, elas paravam também, e ficavam com a cabeça baixa em 1 minuto de silêncio. Isso aí em respeito aos mortos que faleceram na guerra, todos os que faleceram na guerra, que lutaram por Israel, deram a vida. Esse aí é chamado de Yom HaShoah, que é o dia do Holocausto, também os mortos do Holocausto e os mortos da guerra. A guerra que a gente fala é a Segunda Guerra Mundial. Não, de todas as guerras. Tipo a Guerra dos 6 Dias, enfim, também? Todas. Ok. Todos os soldados que fizeram algo por Israel e acabaram morrendo. Então é 1 minuto de silêncio por eles e também pelo Holocausto, que é o Yom HaShoah. Ok. Então é uma memória. Então isso, e de quanto em quanto tempo acontece isso? É semanal, é diário, é mensal? Essa cerimônia aí que você me diz? É uma vez no ano. Uma vez no ano tem esse toque da sirene. Você pode até ouvi-lo 2 vezes no ano, porque acontece um dia só para o Yom HaShoah, só para o dia do Holocausto, e o outro em memória aos mortos. Então a gente consegue isso, geralmente é lá para o mês de abril. Sim, ok. No calendário judaico é no mês de Iyar, é outro calendário. Mas quando eu vi isso pela primeira vez, eu olhava para os lados, está todo mundo parado, o que vai acontecer? O que está acontecendo? Então, eu não fui conhecendo a cultura, eu fui conhecendo na prática mesmo. Que não deixa de ser bom em alguns aspectos também, né, Sara? Penso eu, né? Ninguém me avisou nada. Eu imagino. E aí, e a partir dessas experiências, estudando por exemplo, você estudava no Brasil com colegas brasileiros, chegando lá, creio que você tenha conhecido colegas de múltiplas etnias ou até mesmo de outras nacionalidades, não sei, né? Como é que foi para você? Você aprendeu o idioma deles? Você foi bem recebida? Falando ainda quando você chegou, nessa ótica, né? Quando você chegou, você foi bem recebida? Como é que você fez para conseguir se comunicar com eles? Você foi para uma escola já judaica, uma escola cristã? Eu sei que também se mescla os 4 principais, digamos assim, né? Dentro de Jerusalém, pelo menos, o islamismo, o cristianismo, o judaísmo e o cristão ortodoxo, se eu não me engano. Tu pode confirmar para mim, que sei que são 4 pontos assim cruciais dentro de Jerusalém, são a mescla de etnias. Como é que foi para você essa adaptação? Então, em Jerusalém sim, tem uma grande mistura de crenças. Só que quando se trata de escola, cada um estuda em uma escola, não se mistura. Então, por exemplo, eu morei em Tel Aviv. Tel Aviv fica a 40 minutos de carro de Jerusalém. E ali em Tel Aviv era uma escola que não era religiosa, mas era uma escola judaica, ou seja, seguia as tradições, mas não daquela forma assim, como as pessoas veem na televisão, todo mundo de preto, os meninos com aqueles cachinhos do lado da orelha, como se fosse uma trança, assim, né? Sim, as trancinhas do lado, não. É uma escola mais moderna, não tão religiosa. Eles me aceitaram muito bem. Eu achei até interessante como eles amam o Brasil. Como o israelense ama o Brasil, e a primeira coisa que vem na cabeça deles, assim como a gente pensa em camelo, deserto, bomba, eles já pensam em futebol, em carnaval, em samba, e já vem assim na cabeça deles. Imagina. Aí já pergunta, e o futebol, é como se todo brasileiro soubesse samba, soubesse futebol, então eles já têm a curiosidade, perguntam, por que você está aqui? Por que você não ficou lá? Lá é muito bom. Nossa, caramba! Sim, e falam, por que você veio para cá? Porque aqui, poxa, aqui tem guerra, aqui, né? Eles têm essa ideia de que o Brasil é um paraíso, um lugar muito bom de se viver.
pela natureza. Então eu ouvia perguntas diversas, assim, claro, é a ignorância de uma criança também. Sim, com certeza. Que todos pensam assim. Já me perguntaram assim, mas assim, perto da tua casa tinha macaco? Não morava na selva, não, pelo amor de Deus. Então é muito curioso, mas amam o Brasil, sim, gostam. Perguntavam palavra em português, como é que se falava isso, como é que se falava aquilo. E eu fui aprendendo. Claro que eu tive, a princípio, como uma aula de reforço, como você perguntou sobre pessoas de outras nacionalidades. Em Israel existem muitas pessoas de outras nacionalidades. Sim. Até porque existe uma lei em Israel chamada a Lei do Retorno. Se a pessoa teve avós, pais judeus, ela tem o direito de retornar à sua terra. Então ela vai com a documentação direitinho e o governo dá esse apoio para ela. Dá esse apoio tanto em estudo, como em moradia, como em trabalho, praticamente abre as portas para você. Então a gente vê muitos russos, eu acabei aprendendo várias palavras em russo de tantos russos que tinham lá como estrangeiros, russos judeus. Sim. E foi assim. Que bacana. Mas você tem essa ascendência judaica ou não? No meu caso, eu fui com um visto. Que ele tirou o visto para a família de missionário. Ok. Mas quando eu estava em Israel, eu fui e recebi alguns advogados, conversaram com a gente e começaram a mostrar alguns documentos, mostrando sobrenomes de família, mostrando o que aconteceu com familiares nossos que a gente nem conhecia, que foram mortos e que tinha registros. Então eu fui mergulhando assim, até numa história, num mundo que eu não conhecia. Muito interessante. Aí eu descobri que tinha sim alguma ascendência judaica, mas eu não tinha nem ideia. Que bacana, legal, show de bola. E a Sara, de aluna, de novata em um novo país, para professora de hebraico, como é que foi essa mudança, essa metamorfose para ti? A partir de quando que você pensou, não, eu posso andar por esse caminho, eu posso ensinar, eu posso ajudar e assim por diante? Então, claro que passou o tempo, eu já não moro em Israel, eu estou agora na Inglaterra. Eu me casei, a gente trabalha na área do turismo, meu esposo. E quando foi durante a pandemia, eu comecei a pensar em outras alternativas, em fazer outras coisas, e sempre, desde antes da pandemia, meu esposo sempre falava, Sara, você tem que compartilhar o que você sabe, até porque há um tempo atrás eu já ensinei hebraico. Quando a pessoa chegava em Israel, eu sempre ajudava, e sempre me falava, nossa, você ensina muito bem, você tem muita paciência, você explica bem. E outros amigos, já fiz até um grupinho para pessoas que queriam aprender o hebraico e ensinei, e eles gostaram muito. Que legal. Então, quando chegou a pandemia, eu falei, vou começar a compartilhar. E comecei com coisas pequenas. O que significa amém? O que significa aleluia? Porque são palavras mundiais. Se a gente for parar e pensar, na Inglaterra fala amém, né? Amen. Na Espanha fala amém também. E no Brasil. Em vários lugares fala essa palavra. E ela é uma palavra em hebraico. Aleluia também é uma palavra em hebraico. Então comecei a compartilhar curiosidades e eu tive um bom retorno. As pessoas gostaram muito, gostam dos vídeos, dizem que isso acrescenta na fé, acrescenta no conhecimento delas, até aprofunda mais, porque às vezes a gente tem uma dúvida, porque que eu também compartilho como é o dia a dia, às vezes em Israel, coisas da cultura e coisas que a gente lê na Bíblia que às vezes a gente não entende, aí a gente vai um pouco, quando você está em Israel você entende, por isso que Jesus falou isso, por isso que ele falava assim, porque muitos costumes não mudaram, muitas coisas não mudaram. Então eu comecei a compartilhar isso e
E está sendo muito interessante, está sendo uma experiência muito legal de dar. Quando você dá, você recebe, né? Total, com certeza. Você recebe. Então, e eu tenho recebido, sim. Que bom, e ainda bem que você começou a fazer esse trabalho, porque foi através dele que eu conheci você, conheci o teu trabalho, conheci o trabalho, assim, consequentemente, do teu esposo, assim por diante, né? Mas então vamos lá, vamos entrar, vamos dar ênfase nessa questão que você acabou de colocar. Amém, aleluia. O que significam essas palavras? E depois eu vou entrar em um outro detalhe sobre isso também. Então, amém tá ligado junto com a palavra fé em hebraico. Amém e fé são duas palavras que são da mesma raiz. Uhum. Fé em hebraico se diz emuná. 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 Amém em hebraico se diz amém. Se a gente pegar as letras em hebraico, elas são escritas, tem 3 letrinhas e são escritas com as mesmas letras. Essa é a raiz da palavra. E as duas palavras, elas vêm do verbo crer. Do verbo crer em hebraico. Crer em hebraico é leamim. Uhum. Então, é como se 3 palavras estivessem ligadas na crença, em acreditar. Então, toda vez que a pessoa diz, é muito mais do que assim seja, eu estou concordando. O sentido da palavra amém é quando você diz amém, geralmente a gente fala amém quando recebe uma bênção, alguém vai te falar algo, você diz, ai, amém, que aconteça. Uhum. Ou depois que você ora, você diz amém. E isso significa que quando você diz amém, é que você está crendo realmente. Você nunca termina uma oração sem dizer amém. Então, da mesma forma, eu nunca posso terminar essa oração sem crer no que eu estou pedindo. Sem dúvidas. O amém, ele significa eu creio. Uhum. Eu estou acreditando no que eu estou pedindo. Eu estou acreditando no que você está falando. E ele é conectado, ele é ligado à fé. Emuná. Amém e emuná são diretamente ligados. Mas dentro do diálogo do cotidiano, por exemplo, vamos supor dentro do hebraico mesmo, o amém sempre se refere a algo religioso ou, por exemplo, a gente pode usar como, eu quero que isso aconteça. Vamos trazer para o português, tá? Brasileirar o negócio, só para a gente poder ter esse nível de compreensão. Quando você está conversando assim com um israelense e você fala algo bom, uhum. Que isso aconteça e tal, ele geralmente fala amém, amém. Tipo assim, okay. Ele coloca, muitas vezes já aconteceu, as pessoas falam amém, amém, que seja, que aconteça, mas no sentido de crer naquilo que você falou para ela. Ok, não necessariamente algo linkado à religião. Nesse contexto, não. Ok. E aleluia, Sara? Aleluia é a junção de 2 palavras. Uhum. Alelu é louvem. Louvem ou adorem, enfim. Sim. Alelu, louvem. Porque vem do verbo lealel. Lealel é adorar, ou louvar. Né? Melhor dizer louvar. Yá, essa palavrinha Yá, no final de várias palavras a gente vê, significa, é uma referência a Deus. Aleluia. Não sei se na tua Bíblia você já leu, às vezes, algumas Bíblias dizem assim, Deus é o Deus de já. Sim. Só que esse já não é já de agora. Uhum. É tipo, tentaram fazer uma tradução desse nome Yá. Iá faz parte daquele tetagrama sagrado. São 4 letrinhas que se referem ao nome sagrado de Deus, que no hebraico, hoje em dia, na Bíblia, você não consegue ler porque não tem vogais esse nome. Como se fosse Yod, Hef, Av, Hef, alguma coisa assim, algo assim? Isso, Yud, Rei, Vav, Rei. Isso, exatamente. Eu sou péssimo em pronúncia, né? Mas muito bem, você acertou, é isso mesmo. Cara, mas Sara, ainda nesse contexto do que tu tá falando, que é super interessante, como é que eles chegaram a essa conclusão de que esse era o nome de Deus e que não se sabia a pronúncia? E, depois mais tarde a gente fala Deus por causa do apóstolo Paulo, que na Grécia, quando perguntado quem era o seu Zeus, ele falou que o meu Zeus é Theos, né? Que virou depois em grego Deus.
como é que eles, os rabinos, os historiadores chegaram à conclusão de que essas 4 consoantes, digamos assim, seriam o nome de Deus? Mas é que existe na Bíblia esse nome. Se a gente pegar em Gênesis, a primeira pessoa que pronuncia, que fala o nome, essas 4 letrinhas que hoje não dá para ler, sim, é Eva. Eva, ela fala depois que ela deu a luz a Caim. Ela diz que Deus deu para ela um varão. Ok, mas só aí no caso... Isso. Pode concluir, Isso. Só que o nome Deus que você perguntou, que em hebraico é Elohim, Elohim, tá no primeiro versículo da Bíblia, que é Bará, Elohim, criou Deus os céus e a terra. Ok. Ele tá lá. Então esse nome... E esse assunto, meu amigo, ele dá umas 3 horas. Por quê? Porque o nome Elohim, o mais interessante é que ele está no plural. Sim. Tá? Essa terminação him, no hebraico, é plural. Se eu falar panim, maim, eu estou falando coisas no plural. E o interessante é que existem palavras no hebraico que só são ditas no plural. Por exemplo, se eu falar água em hebraico, é maim. Águas. Não existe singular para essa palavra. Então, é muito interessante, por exemplo, a palavra panim. Panim significa rosto. Só que ela está no plural, por quê? Porque você tem várias expressões faciais, você não tem uma. Vida está no plural em hebraico. E é como se Deus ele fosse infinito. Então... Elohim está no plural. Ok. Mas a gente tá falando já, a questão que eu te falei, a gente tá falando já, analisando da mescla do hebraico já para o português, né? A questão é, o hebraico, ele, creio que assim como o grego, ele tem conotações diferentes, justamente como você está falando. Falar água significa águas, digamos assim, né? Porque são várias expressões. Junto com uma palavra, ele vem com vários significados. Então, muitas vezes, a gente não consegue entender alguns contextos bíblicos, porque ele vem do hebraico ou do grego, que seja, e assim por diante. Por isso que quem faz, por exemplo, mestrado em divindade, tem que estudar os originais. Tem que estudar o hebraico, tem que estudar o grego. Na tua concepção, seja o mais sincera possível, é possível você entender todas as nuances, todos os detalhes que Deus quis se expressar através dos originais em português? Minha opinião, eu acho que não, tá? Mas isso sou eu, não sei você. Em português? Isso. Tu conseguiu entender minha pergunta? Entendi sim. Eu acredito que o que é necessário... A palavra de Deus não é em vão. A Bíblia, ela não foi traduzida para todos até em dialetos, né? A Bíblia, ela não foi traduzida em vão. Sim. E essa mensagem de salvação, ela consegue atingir o ponto principal, que é você ter um acesso direto a Deus através de um Salvador, de um mediador que é Jesus. Sim. Esse principal ela atinge. Mas se a pessoa quiser mergulhar, ela quiser entender coisas mais profundas, ela tem que ir pro original. É a mesma coisa que você vê a praia, a pessoa nunca foi na praia, e ela assiste, eu vi um vídeo da praia. Eu olhei, você tem que ir lá, você tem que mergulhar, você tem que entrar no mar. É diferente a experiência. Sim. É justamente por esse detalhe que eu te falo mesmo. A mensagem principal atinge, mas existem várias incógnitas dentro da Bíblia que uma pessoa comum, digamos assim, da qual eu posso até me incluir, não entende porque não compreende alguns dialetos que vêm de traduções regadas de outras traduções, e Deus muitas vezes ele se coloca como ser humano. Ele diz que Jesus chorou, né, já enquanto homem, Deus depois do 7º dia descansou, né? Então eu percebo que Deus se coloca um pouco mais humanizado para que a gente também compreenda, tenha uma
pouco mais da fácil compreensão. Outra coisa, dizer que Deus existe, ok, mas quem criou Deus antes, né? Então, por isso que na filosofia a gente fala que Deus não existe, Deus é, né? Deus sempre esteve, Deus, até porque não é linear, né? Começo, meio e fim. Então é essas questões que eu digo pra ti. Uma vez um historiador me disse assim, cara, é impossível você entender Deus no português. Por isso que eu te fiz essa pergunta, se pra você faz sentido isso. Ou entender as escrituras ao pé da letra. Por quê? Porque o hebraico, você acaba de me dar uma resposta sobre isso, ele tem várias conotações para uma palavra só. Então, a palavra, através de uma palavra, ele traz o cheiro, ele traz a cor, ele traz o que tem dentro do ambiente, e o português não nos traz essa referência. Faz sentido isso ou eu estou dando uma viajada, assim, vai ir para Londres e voltando? Não, faz sentido, porque o hebraico, eu fico assim, às vezes, vendo, por exemplo, a raiz do nosso idioma, do que a gente fala. E o nosso idioma tem muitas interferências, às vezes místicas, às vezes mitológicas, interferências do grego, interferências do latim. E o hebraico não. O hebraico, existem verbos no hebraico que só são ditos para Deus. Exato. E eu acho super interessante. Por exemplo, o verbo criar, que é no primeiro versículo da Bíblia a gente lê, criou Deus os céus e a terra. Que em hebraico é Bereshit bara Elohim bara et hashamayim ve'et haaretz. Criou Deus os céus e a terra. E o verbo criar, até hoje, o hebraico passou por reformas, o verbo criar, no hebraico moderno, no hebraico bíblico, ele é exclusivo de Deus. Você não fala assim, o fulano que criou a luz, o fulano que criou essa tecnologia, ele criou o avião. Sim. Em hebraico, você inventou, você fez. O livrou, ou criou, bará, é só para Deus. Então, isso é uma particularidade do idioma. Sim. Então, por isso que eu acho tão especial esse idioma, porque em outros idiomas não é assim. Não é assim. Exatamente. Tanto no inglês, tanto no espanhol, não é assim. Não existe algo exclusivo, alguns verbos para Deus, igual, por exemplo, aquela palavra que as pessoas usam, que a gente vê na Bíblia, desculpa, eis-me aqui, né? Em hebraico é ineni, eis-me aqui, é uma junção de eu estou aqui. Em hebraico só se usa para Deus. Você só fala isso para Deus, você só fala em canções, você só fala em louvores, você não fala para uma pessoa ineni, chegou, você só fala para Deus. E assim, se a gente for ver, tem vários exemplos, e o hebraico realmente é uma coisa que você conhecendo ele um pouquinho mais, você vai entendendo, vai dando até base naquilo que você já acreditava, te fortalece mais, porque a Bíblia diz que mais bem-aventurados são aqueles que não viram, né, e creram, Sim. que aqueles que viram e creram, ou seja, às vezes a pessoa tem uma fé, porque foi algo que Deus revelou dentro dela, mas ela não viu, ela não estudou, ela não se aprofundou no tema, mas ela é bem-aventurada ainda assim, ainda que ela não conheça, ainda que ela não saiba tudo, mas é algo que Deus mostra para ela, que Ele revela através da sua palavra em qualquer idioma. Totalmente. Mas conhecer o hebraico realmente traz assim como uma confirmação. Total. Poxa, agora entendi por que isso, por que aquilo. Tu sabe que eu gosto de comparar, Sara, essa questão justamente do que a gente está falando, comparar um livro com um filme, né? Porque o filme é um compilado do livro, né? E o livro tem muito mais detalhes, riqueza de detalhes que um filme, pela questão de tempo, não nos dá. Então talvez esses idiomas, os originais, eles nos tragam todos esses detalhes que o português, quem sabe, né? Ou o espanhol, que seja, não nos trazem por serem como um compilado disso, né? Penso eu. Dentro disso ainda, seguindo na mesma vibe que a gente tá, o que significa Yom Kippur? Né? O Yom Kippur, o dia do perdão, eu creio que seja. O que significa? Como é que é essa cerimônia? Como é que é para vocês aí, ou no caso em Israel? Então, Yom Kippur, ele é um dia assim,
se eu posso falar, quando eu estava estudando, eu fiz quando você está terminando a escola, eles te dão um curso, você tem que procurar, eu acredito que isso no Brasil tem também, você tem que procurar um curso profissionalizante, eles te dão na escola. Aí eu escolhi turismo, né? Eu estava com 18 anos, e uma coisa que, assim, me chamou a atenção foi, eu não sabia disso, a professora falou assim, perguntou, vocês sabem qual é o único dia em que o aeroporto fica fechado, o aeroporto de Israel? Na minha cabeça eu falei, nenhum dia, né? Porque no mundo todo o aeroporto trabalha 24 horas, Sim. Qualquer dia. Ela falou, não, é no dia de Yom Kippur. Yom Kippur é um dia em Israel que Yom significa dia. Kippur vem da palavra kapará, que significa expiação ou cobrir. Muitos chamam de dia do perdão. E esse dia, ou seja, o aeroporto não funciona, não tem voos, o espaço aéreo fica fechado. Olha só que legal. E é um dia onde se jejua por 25 horas. Nossa. Então é muito comum você ver as ruas cheias, porque se a pessoa está jejuando, vai ficar em casa Total. com a tentação de comer, porque até a televisão para de transmitir. Nossa. Então, só se você tiver, claro, algum canal internacional pago, HBO, não sei, mas as emissoras locais, elas param de transmitir. É um dia onde as pessoas jejuam. Ele acontece depois ele acontece junto ali com o Ano Novo, 10 dias após o Ano Novo. Então se faz o Yom Kippur. Geralmente as pessoas desejam umas às outras um bom ano e tal, então o pessoal sempre pede perdão, se arrepende, é uma tradição de você começar o ano bem, porque o Yom Kippur vem depois do Ano Novo, então as pessoas desejam Hatimah Tová, que você seja inscrita no livro da vida, é uma tradição judaica. Agora, o bíblico da história é que o Yom Kippur, ele aconteceu, tá? Por que as pessoas se arrependem, por que elas oram, por que elas buscam, porque o país todo busca, é como se fosse numa santificação. Sim. Porque é bíblico, e o Yom Kippur aconteceu quando Moisés, o primeiro Yom Kippur aconteceu quando Moisés, ele desceu do Monte Sinai com as leis, e ali quando ele desceu, ele se deparou com o pecado do povo. Depois que ele se deparou com o pecado, ele quebrou as tábuas, mas declarou ali um dia de arrependimento, de limpeza, para as pessoas que ele ia buscar de novo de Deus as leis. Então ali foi feito o primeiro Yom Kippur, foi quando o povo se arrependeu, se purificou, se lavou. Então depois que o tabernáculo foi feito, passou o tempo. Sim. O tabernáculo foi feito. A gente vai seguindo ali as histórias da Bíblia. Deus deu a direção para Moisés e falou, olha, eu quero habitar entre vocês, que é Mishkan é tabernáculo, é um lugar de habitação, eu quero habitar entre vocês, então vocês vão fazer o tabernáculo. Fizeram o tabernáculo, e o Yom Kippur continuou sendo praticado uma vez no ano. Nesse dia, o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos, um lugar que era só acessível uma vez por ano. E aí ele não estava com aquelas roupas bonitas, porque o sumo sacerdote andava com o peitoral, com as 12 pedras representando as 12 tribos. Ele tinha aqui como se fosse, ele parecia um rei, né? Tinha uma coroa aqui escrito Santidade ao Senhor. As roupas dele eram especiais, todas feitas à mão, e enfim, naquele dia ele estava todo de branco, assim como uma noiva mesmo, e entrava em santificação dentro do Santo dos Santos em favor do povo, né? Em favor das pessoas que estavam jejuando. Eram feitos sacrifícios de sangue, tá? Os sacrifícios de Yom Kippur para cobrir o povo, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Sim.
Então, uma forma de se arrepender, ou seja, aquele animal que era apresentado morria no teu lugar. Então, tudo isso era feito até que a gente sabe que não existe mais templo. Não existe primeiro templo, não existe segundo templo. O sonho dos judeus é um terceiro templo. E não existe. Possivelmente um dia, tu crê que possa vir a ter ou não? Sim, isso é uma profecia. Vai ter. Vai ter o terceiro templo. Vai ter. Só que a Bíblia diz que quem se assentaria nesse terceiro templo seria o anticristo. Exato. Isso é eu estou falando para quem, né, para quem acredita, para quem crê, mas para quem acredita na Bíblia, você não pode acreditar só numa parte e desprezar a outra. Exato. Isso aí é algo bíblico. Então, o terceiro templo ele vem, a gente não sabe quando. Mas o que tem no lugar do terceiro templo? Tem ali uma cúpula, uma mesquita muçulmana. Aquele lugar ali é o Monte Moriá. Aquele lugar é onde deve ser feito o terceiro templo e é onde estavam o primeiro e o segundo templo. Ok, deixa só sim, pode interromper. Um parênteses, Sara, pra gente não sair desse foco, porque esse assunto é caramba. Então, como que você sabe? Hoje, quem é que tem esses detalhes de que ali vai ser o terceiro templo? Ou já tem alguma coisa bíblico, tem algo escrito na Torá, enfim, como é que eles sabem que ali vai ser o terceiro templo? E outro parênteses, já que a gente entrou nesse assunto de anticristo e tal, tu acha que futuramente possa os judeus quererem retomar esse pedaço para eles e gerar uma crise diplomática com os muçulmanos e com isso gerar uma guerra e com isso estourar e aí a ascensão do anticristo? Já que estamos aí, vamos embora. Certo, sim, é um assunto bem extenso. Primeiramente, qual foi a pergunta mesmo que você falou como é que se sabe que ali vai ser o terceiro templo? Certo, é isso aí, é isso mesmo. Ali, se a gente for olhar na foto, você vai ver que tem ali uma parede, que é o Muro das Lamentações, tá? Sim. Ele fica muito próximo, na verdade é chamado de Muro Ocidental. Quem chama de Lamentações é o português, é o espanhol, Muro de los Lamentos, né? Sim. Mas aquilo ali é um muro ocidental, é uma parede que fazia parte do segundo templo, o templo que Herodes reformou. Essa parede não necessariamente era o templo, não era uma parede de sustentação. Sim. Era uma parede de sustentação. Então, arqueologicamente, historiadores, tudo já foi comprovado que o templo, ele está na área ali, ele era na região ali exatamente, talvez mais para a direita ou mais para a esquerda, mas onde está aquela cúpula dourada. Só para eu entender. Só para eu entender. Então, eles querem construir o terceiro templo se baseando no segundo que já era ali. Sim, ok. Porque para eles, assim, aquele lugar é exclusivo para Deus. Ele é exclusivo para adorar a Deus. Por quê? Tudo começou com Abraão. Aquele lugar tem uma história, né? Então, Abraão, quando ele foi levar Isaac para sacrificar, ele foi para o Monte Moriá. E foi ali onde ele, no caso, tentou sacrificar o seu filho. Enfim, foi ali onde o anjo segurou a mão dele e falou, não faça nada com o seu filho, porque eu sei que agora você teme a Deus. Depois passou o tempo, quem comprou aquilo, isso biblicamente, quem comprou aquela área, que é chamado também de Eira de Araúna, sim, foi Davi. Davi comprou para poder oferecer sacrifícios a Deus. Aí sim, depois o seu filho Salomão construiu ali o primeiro templo, que foi a substituição do tabernáculo. É como se Davi, tudo nasceu no coração de Davi. Ele falou, poxa, Deus, eu moro num palácio, eu moro num lugar tão luxuoso, e as coisas de Deus, né? Deus tem uma morada em tendas, vamos construir um templo. E aí Deus falou, não, quem vai construir é seu filho. E Salomão construiu o templo. Enfim, todos os serviços que eram feitos no tabernáculo,
de sacrifícios de animais, o serviço dos sacerdotes, tudo era feito no templo. Então existe, respondendo a primeira pergunta, sim, existe ali uma comprovação ali histórica, e esse lugar sempre está, aos redores, sempre está tendo escavações. Sempre eles acham alguma coisa. E existe uma comprovação de que o Santo dos Santos está exatamente ali embaixo daquela cúpula dourada. Só que aí entra a briga. Porque para o muçulmano, aquele lugar foi um lugar sagrado, onde o profeta Maomé, ele teve uma visão, e ele ascendeu aos céus, ali ele teve uma experiência divina com Deus, e aquele lugar é sagrado por conta disso. Eu não posso me aprofundar mais na história, porque eu não conheço muito do Islã. Tranquilo. Mas aí, ali, aquele lugar é muito, muito, muito importante para o Islã. Se eu não me engano, é o terceiro lugar mais importante para o Islã. Então, foi feita ali uma cúpula, uma mesquita comemorativa. Ali só entram muçulmanos. Ali é chamado de o Monte do Templo, tem várias mesquitas ao redor. Para você entender, assim, olha, Luan, esse assunto é tão extenso. Sim. Na Guerra dos 6 Dias, tá? Israel já era nação, já tinha recebido o aval de poder voltar à sua terra, mas aquele lugar ali não pertencia a Israel ainda, porque estava uma briga ainda com alguns territórios não pertenciam a Israel. Então, quando eles venceram a Guerra dos 6 Dias, eles reconquistaram, em hebraico chama Arabait, que é o Monte Templo. Sim. Reconquistaram, ou seja, aquela área, a Jerusalém Velha, eles tomaram, conseguiram recuperar, e também as colinas do Golã, que é aquela parte do Monte Hermon, onde Jesus teve a transfiguração, que fica mais ao norte de Israel, que é aqueles montes de neve. Então, eles conseguiram lugares muito importantes. Só que o mais interessante é que, até hoje, a polícia que controla aquela área ali, sim, é a polícia da Jordânia. Entendi. Por quê? Para não dar conflito. Porque aquele lugar, Israel não pode, entraram num acordo, tá? Fizeram um acordo para que, tá bom, aqui pertence a Israel, ok, mas essa cúpula vai continuar aqui, ou seja, Israel não tem autorização de derrubar um patrimônio histórico, não tem autorização de fazer um terceiro templo. Israel não pode, não tem esse poder de fazer isso. Até porque começaria uma guerra. Aquele lugar ali tão pequenininho, ele é um barril de pólvora. Acontece alguma coisa ali, isso ali pode dar uma guerra em escala mundial. Foi por isso que eu te perguntei, porque conversando, eu troco muita ideia com historiadores, com teólogos, e eles creem que a ascensão do anticristo vai ser exatamente aí, por causa desse fator. Que aí, travando uma guerra, logo se constrói o terceiro templo, logo o anticristo sobe e senta no trono. Por isso que eu te fiz essa pergunta, Sara, porque como você esteve lá, você conhece bem do que é que eu estou te falando, nossa, é um assunto... Como agora, deixa eu só concluir uma coisa. Vai olha lá. Só que interessante. Você estava falando do terceiro templo. Sim. Existe... Claro, tem uma instituição que ela se chama Instituto do Templo, que em hebraico é Mahon HaMikdash. Esse Instituto do Templo, ele começou há alguns anos, preparações para o terceiro templo. É uma instituição que ela é independente, o governo não tem nada a ver com isso, tá? É bom deixar claro que o governo de Israel não patrocina em nada. Eles fazem tudo por conta própria, com doações de vários judeus, e eles já têm pronto, tá, a roupa dos sacerdotes. Eles já têm até os sacerdotes confirmada a linhagem, a ascendência deles. Caramba! Já tem utensílios feitos de acordo com aqueles que eram da Bíblia. Claro, sumiram, foram roubados, enfim.
ou seja, eles têm um candelabro, eles já têm réplica de utensílios sagrados que estavam dentro do templo. É como se eles tivessem tudo preparado, porque eles têm certeza que vão voltar a ter um terceiro templo. E o interessante é que, quando você vai nesse Har-Bait, que é o Monte Templo, você entra numa parte ali que ela é controlada pela polícia da Jordânia. Quem tem acesso a dentro da mesquita é só muçulmano. As outras pessoas, elas só podem ficar do lado de fora. Sim. Se eles veem um judeu orando ali, porque você vê que o judeu ele se balança para orar, né? Ele E por que isso? De corpo e alma. É como se o corpo está mostrando. É como se você orasse de corpo e alma. Por isso que ele se balança, ele tem que expressar. Sim. Então, se isso é visto, a polícia vem e manda ele parar na hora. Caramba. Ou ele abrir uma Bíblia ali, ele não pode abrir assim e começar a ler. Ele é proibido de fazer isso porque ele está ofendendo a fé dos muçulmanos que tem ali a autoridade, a autonomia de estar ali. Apesar do território ser israelense. É uma grande confusão. É muito paradoxal isso, sabe, Sara? Porque, por exemplo, eu estive recentemente em Ciudad del Este, no Paraguai, e inclusive estou com a camisa do Olímpia, que é um dos principais times de futebol do Paraguai. E lá eles têm uma certa amizade certa amizade no sentido de vínculo, não que não possa ser amigo, né? Não pela questão de religião, mas tem uma certa amizade com os muçulmanos, onde os muçulmanos aprendem coisas com os cristãos e os cristãos costumam ir até a mesquita trocar experiências com os muçulmanos. Isso me chama muita atenção. E pra tu ver como é bem diferente. Obviamente, claro, por uma região de tensão ali, né? Como é diferente. Agora, como é que as pessoas, a massa, a população vê essa questão do terceiro templo? Como é que o povo de Israel vê isso? Então, inclusive, eu vou responder essa pergunta, mas conforme os anos estão passando, se a gente for ver, desde que de 2 anos para cá, Israel tem assinado acordos de paz. Eu, quando fico sabendo, toda vez que Israel assina um acordo de paz com um país muçulmano, porque Israel é um país pequenininho com seus vizinhos praticamente todos inimigos. Sim. Os únicos que têm paz com Israel é a Jordânia e o Egito, desde a Guerra dos 6 Dias. Isso faz muito tempo, eles têm paz com Israel. Agora, o resto, todos os outros, quando eu digo assim que não tem paz, eu estou falando assim, um avião não pode sobrevoar a área do outro. Se um passageiro israelense, por acaso, tem que fechar um negócio, tem que fazer um turismo, ele não pode nem entrar naquele país pelo fato de ser israelense. Caramba. Pode ser preso. Então, um não pode atravessar o território do outro, ou seja, não tem acordo nenhum. Então, através do Trump, Israel começou a firmar acordos com Dubai, né? Firmou acordos de paz com Bahrein, firmou acordos de paz com, se eu não me engano, tem mais alguns países que eu não vou lembrar o nome, mas tem países da África do Norte, que são muçulmanos e eles estão aceitando Israel como nação, porque eles não reconhecem, é como se Israel estivesse intruso naquelas terras. E, para concluir o que você falou, eles sim, as pessoas, muito mais os tradicionais, os mais idosos, os que são mais ligados ao judaísmo, eles têm um desejo enorme que venha o terceiro templo, e eles têm consciência de que seria o Messias que traria esse milagre, que isso seria feito, somente o Messias poderia trazer esse milagre para eles. E o interessante é que nós acreditamos, né, a pessoa que é cristã, a pessoa que crê em Jesus, que o Messias é Jesus Cristo. Sim. Né, que o reino que ele
veio trazer não é desse mundo, né? É algo muito maior. E o judeu não crê em Jesus, e isso foi uma coisa que eu me surpreendi quando eu cheguei, como eu disse, eu cheguei de paraquedas, não conhecia, e então eles não creem em Jesus, então eles acreditam que o Messias, uma das características dele seria uma paz mundial, uma paz com todos os povos, e a construção do terceiro templo, né, que é um sonho, é uma coisa desejada, não vou falar assim, entre os jovens, não. Sim. Falando as pessoas tradicionais, as pessoas que... É algo, assim, anelado, poxa, o terceiro templo, ter um lugar para apresentar, não são feitos Sim. mais sacrifícios, né? Então, é algo que eles desejam, o templo para servir a Deus, mas não existe. E tem que ser naquele lugar, Entendi. Isso que as pessoas não entendem. Às vezes, poxa, porque não faz outro? Não, tem que ser ali. Porque aquele monte é santo, é ali. Pela história e tudo mais. Mas talvez isso, dentro do contexto histórico bíblico, ele já esteja propositalmente para que o alfa e o ômega, né? Para que no fim, né, as coisas se alinhem ali mesmo e, enfim... Sara, e como é que é uma questão de segurança em relação às tensões que a gente estava falando de guerra agora? Como é que Israel se protege de ataques de bomba, de mísseis, de foguetes? Como é que Israel faz? Exemplo, uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade para compreender, e creio que outras pessoas também tenham, você tá levando uma vida normal, tu vai pro teu trabalho, vai pro teu lazer, e lá do lado um foguete vindo e, cara, como é que tu faz para conviver com isso? Tu chega a ver, tu escuta barulho, como é que funciona? Então, Israel, na verdade, sempre teve esse problema de guerra, mas de tempos em tempos estoura. Sim. Por exemplo, quando eu cheguei em Israel, deixa eu ver, depois que teve o ataque daquelas torres gêmeas lá nos Estados Unidos, um ano depois começou assim um inferno em Israel. Era ônibus que explodia, era tentativas de atentados com faca, na porta de supermercado eles se explodiam. Isso, por que eu digo na porta? Porque em Israel é diferente de outros países que todo lugar público, seja um shopping, um centro comercial, seja um mercado, tem revista. Tá? Okay. Então, se você for entrar num lugar assim que é público e ele é fechado, você vai ser revistado. Então, até por conta desse terrorismo que as pessoas convivem com isso. Então, quando eu lembro que teve 2002, 2003, 2004, a gente vivia na tensão. Israel começou a receber ameaças. Começa assim, Israel recebe ameaças e o exército avisa a população, através da televisão, através dos meios de comunicação. A gente está sendo ameaçado, vamos ter precaução e tal. Então, por exemplo, se você vê uma bolsa esquecida, vê uma bolsa, aquela bolsa não é como no Brasil, ela não vai ser roubada. Sim. As pessoas vão ficar com medo e vão chamar a polícia. Então, se você esquecer uma mochila, assim, estranho, você está num restaurante, alguém levanta e deixa uma bolsa, é capaz das pessoas saírem correndo. E aí elas já ligam para a polícia, vai vir um robô, um detonador e vai explodir, vai fechar a área e vai explodir aquele objeto. Então, você sempre... Cada país tem seu perigo, esse é o de Israel. Se tratando de foguetes, né, ou de mísseis, Sim. mais foguete que chega em Israel, é avisado antes. Tem os céus de Israel são protegidos até por uma tecnologia muito avançada. Quando o míssil está vindo, quando o foguete está vindo, eles tocam uma sirene antes. Ou seja, dependendo da área onde você está, você tem até 10 segundos. Entendi. E é interessante porque você pensa assim, gente, se toca uma sirene aqui agora e eu tenho que me proteger, em 10 segundos, o que eu pegaria?
de mais importante que eu tenho? Na verdade, a tua vida, né? É verdade, claro, total. Ô, Sara, mas... Então as pessoas correm ali para se esconder. Sim. E só para concluir, desculpa, os quartos são protegidos. Cada casa tem um quarto que a gente até apelidou, né? Eu apelidei com a minha família de quarto bomba, porque aquele quarto, você entra ali, parece um cofre de banco. Você fecha, pá! Ele fecha em cima, fecha embaixo, no meio. E as janelas são todas de ferro, são protegidas. É como se caísse o prédio, aquele quarto não cai. Caramba. Então, todas as casas têm, as mais novas. As mais antigas, prédios antigos, fica embaixo do como chama? Embaixo da... Subterrâneo? No sótão, do subterrâneo. Você vai dessas escadas, até por isso que em Israel os prédios são baixos. A maioria dos prédios são baixos, só os modernos, que são mais altos, mas os mais tradicionais são baixinhos, porque as pessoas descem, se escondem ali embaixo, então pode cair uma bomba ali em cima, você não vai morrer. Então você é avisado. Você é avisado e não é todo dia também que você, tá caindo missa todo dia aqui. Não, não é assim. Caramba. Ô Sara, e sobre a criação do Estado de Israel? Porque Israel antes, nos tempos bíblicos, seriam 12 tribos, digamos assim, né? Como é que Israel virou nação? Obviamente, depois da Segunda Guerra Mundial e tal, qual que é a diferença de Israel, das 12 tribos da era bíblica, para Israel nação, Israel país, como a gente vê agora, que inclusive teve bastante contribuição do Oswaldo Aranha, né? Do brasileiro Oswaldo Aranha. Então, Israel, antes, sempre teve nesses territórios, nessa parte onde nós vemos ali o mapa de Israel, o território, na verdade, era maior. O que Deus deu a Abraão era muito maior do que o pouquinho que Israel tem hoje. Só que o tempo foi passando, a gente vê ali na Bíblia, teve vários exilos. O primeiro exílio que Israel passou foi o da Babilônia. O povo foi para a Babilônia e ficaram lá por muitos anos. Foi a destruição do primeiro templo. Depois veio Zorobabel, ele trouxe os judeus de volta para a terra e falou: vamos construir o templo, não sejam fracos, vamos. E eles reconstruíram o segundo templo. Depois foi reformado por Herodes. Só que o tempo foi passando e Israel foi se afastando de Deus. É como a história sempre foi assim: Israel volta para Deus, se afasta, volta. E então é chamada diáspora. A diáspora é o exílio judaico. Israel tá sem terra. Olha, até 1948, 47, Israel não tinha terra. Sim. Ou seja, os judeus estavam espalhados. Por isso que eu fico impressionada. Eu estou aqui na Inglaterra, outro dia eu fui na biblioteca britânica, e lá tem livros em hebraico. Quando eu estive na Espanha, a gente vê na cidade de Toledo, em uma parte específica, a gente vê inscritos em hebraico no chão, nas paredes. Caramba. Ou seja, as pessoas se espalharam. Então chegou um momento, né, que teve esse sionismo, que vamos voltar à terra. Então isso foi despertado dentro das pessoas. Não, vamos voltar à nossa terra. Depois que isso foi despertado, então Israel as pessoas começaram a se juntar para poder reivindicar aquilo que elas tinham perdido. Só que, por enquanto, nesse tempo, a terra já estava ocupada por outros povos. Nessa época, estava a Palestina. Na verdade, eu não posso falar que era a Palestina, porque primeiro era o Império Otomano, depois veio a Inglaterra, que venceu esse império, e ali eles deram o nome das pessoas que habitavam ali, e tinham judeus ali ainda, só que não era chamado de Israel. Eles deram o nome dos habitantes dali de palestinos. Tá? Então a Inglaterra era quem dominava nessa época, antes de Israel se tornar nação, quem dominava aquele território
era a Inglaterra. Mas para você ver que antes não era Palestina. Sim, mas bem antes, Sara, bem nos tempos bíblicos, não se chamava Filistia também, aquela região ali? Então, tem um mistério sobre esse nome de Palestina e se era filisteus e se são os mesmos povos. Na verdade, não tem uma comprovação assim de dizer, os palestinos são os filisteus mencionados na Bíblia. Não existe uma comprovação, mas tem uma coincidência, tem algo muito parecido no nome, né? Pelo menos. Sim. Verdade. Verdade. Muito interessante. Agora, quem começou a chamar as pessoas de palestinos ali foram os britânicos. Quem dominava aquela área era a Inglaterra. Então, Israel, claro, foi para a ONU essa votação, né? E aí você mencionou Oswaldo Aranha. E foi feita a votação, vários votos contra e outros a favor de Israel se tornar nação. E Israel ganhou com o último voto do Oswaldo Aranha lá na ONU. Então, receberam aí esse aval de voltar, só que não foram bem recebidos, não. Eu imagino. Não foram bem recebidos, porque eles começaram a construir, só que os vizinhos entraram em guerra, né? Israel teve algumas guerras, até que veio essa guerra aí dos 6 dias, que Israel venceu todas as guerras que vieram, eles venceram. E foi assim que Israel foi conquistando, e agora são 73 anos, é um país jovem, né? Então tem uma história por detrás, por isso que eles são muito patriotas. Se você, com certeza, um dia você vai em Israel e você vai conhecer as ruas, você vai ver como é limpo, como é bem cuidado, como as pessoas cuidam do patrimônio. Os jovens são incentivados a entrar, incentivados e obrigados a entrar no exército. Até as mulheres, né? Até as mulheres, homens e mulheres têm a obrigação de ir para o exército. Então, você vê assim, um cuidado com o país, porque foi difícil de conquistar. Então, por isso que tem esse cuidado. Perfeito, sensacional. Caramba, Sara, se a gente tivesse tempo, a gente ia virar à tarde falando, porque o assunto é muito abrangente, tem muita coisa, tem muitos detalhes, né? Mas agora eu vou deixar Israel, embora eu ame a história, né? É um pouquinho de lado pra gente falar um pouquinho mais sobre a Sara. Eu vou fazer algumas perguntas pontuais para ti, que eu faço para todos os meus entrevistados e entrevistadas, obviamente, e contigo não seria diferente. A primeira seria 2 pontos de ti. Um, que você não tem orgulho de alguma coisa que você tenha feito, alguma coisa que você, se você pudesse voltar no passado, você mudaria e não o faria. E o segundo ponto, ao contrário, algo que você tenha orgulho, e eu friso para ti que eu peço que você deixe a modéstia de lado. Eu tenho orgulho de mim porque eu fiz isso e cheguei até aqui, por exemplo. É contigo. Uma coisa que eu me arrependo primeiro. A gente se arrepende de tanta coisa, né? A gente faz totalmente. Mas, assim, dentro desse assunto, eu acho que eu me arrependo de não ter aprendido, assim, eu não sei se eu tô dentro aí do tema que você falou. Sim, total. De não ter aprendido mais o árabe, porque eu consigo, assim, me comunicar algumas palavras, mas eu não consigo ler o idioma, e eu tive muita oportunidade, até na escola, era um idioma que era ensinado na escola, o hebraico, os idiomas do país é o hebraico, o árabe e o inglês, são oficiais. E eu não aprendi, é algo que eu tenho me arrependo de ter perdido a oportunidade, tive muito contato com muitos árabes, cristãos, e eu não aprendi. Não sei se eu estou dentro do assunto. Sim, mas é algo que você se arrepende, independente do que for, bem tranquilo. Tu sabe que eu tive uma entrevista ontem, agora eu não sei cronologicamente quando que ela vai pro ar, que uma das minhas convidadas falou que se arrepende de ter começado a carreira dela como assaltante. Ela assaltava. Assaltava casas, assaltava carros,
E hoje ela é uma influencer de bastante renome, não só na Espanha, como na Venezuela, como na Colômbia, entendeu? Então o mundo dá voltas, né? Ele não dá voltas, ele capota. Então cada um tem um arrependimento. Como eu tenho os meus, tu também tem os teus. Então eu entendi. E tu respondeu realmente o que eu gostaria de saber. Se você já concluiu, você poderia falar agora do que você realmente tem orgulho. Se não, você pode concluir. Se tem algum detalhe a mais, fique à vontade. Não é isso, porque em Israel eu tive sim a oportunidade de aprender o árabe, de me aprofundar, mas por achar difícil, complicado, eu não aprendi. Sim. E hoje em dia, assim, eu acredito que eu entenderia muito mais outros assuntos que chegam até mim se eu tivesse aprendido árabe. Mas eu ainda vou aprender o árabe. Claro, com certeza, tem tempo. Eu vou nessa. Enfim, e o do que eu tenho orgulho... Isso. Algo que eu tenho orgulho... eu acredito que nesse novo projeto, porque não é algo que eu trabalho com isso ainda, de ensinar o hebraico, de falar sobre Israel, é algo que eu comecei recentemente, mas eu me orgulho disso porque é algo que eu vou usar assim o termo, tá abençoando muita gente, tá? Muita gente, assim, gosta, e eu acho que é algo que eu tenho que me orgulhar disso, até porque muitas das coisas que eu falo são assim, é uma visão assim que eu tenho das coisas, tá? Por exemplo, quando eu falo do Yom Kippur, quando eu falo das tradições, eu falo como tá? Como as coisas são, e a minha visão daquilo. E eu busco ter uma visão assim, mais espiritual da coisa, entendeu? Porque eu acredito que existe esse mundo físico que a gente vive, né, que a gente toca, que a gente vê, e tem aquele que a gente não vê, que é o mundo espiritual, que é onde Deus age. E eu busco ir para esse lado e eu tenho alegria disso, sabe? Que bom. E é isso. Sensacional. Gostei muito das respostas, inclusive. Se você tivesse a oportunidade de voltar no passado e encontrar a Sara antes de ir para Israel, por exemplo, criança, e a Sara de hoje, exatamente, o que a Sara de hoje falaria para ela em uma conversa entre as duas? O que você diria, uma frase pelo menos para ela? Acho que ia falar assim, olha, não importa o que acontecer, Deus é com você, tá? Só acredita nisso. Deus é com você. Amém, beleza. No final se resume a tudo isso, entendeu? Porque tem momentos em que a gente se pergunta muito. Todo mundo passa por dificuldades, por situações assim, ai meu Deus, por que eu tô passando por isso? Em vez de ficar se perguntando por quê, acredita que ele tá com você. Só isso. Total. E aí você vai economizar muito tempo. Você vai remir o tempo, né? E em vez de perder tempo se lamentando, ou perguntando por quê, ou com indagações, creia que ele é contigo e que no final vai dar tudo certo. Com certeza. Amém, amém. Deus pra mim é... ele é a base, é o centro de tudo. Ok. E tu crê em vida após a morte? Acredito sim, acredito na salvação da alma. O que tu acha que tem depois? Bom, eu me baseio no que a Bíblia diz. Ok. É o que eu creio. Saber o que tem, eu não sei porque eu não fui. Na tua concepção. Ainda bem que não foi ainda, né? Não ia ser estranho estar aqui falando, né? Tá falando com o espírito. Deus me livre. Mas enfim, eu acredito que a palavra de Deus, ela fala que existem dois lugares, principalmente os evangelhos. O Novo Testamento fala muito tanto sobre o inferno como sobre o céu. E eu acredito que esses lugares é uma escolha,
né? Está escrito que quem morrer em Cristo, ele vai ter, ainda que ele morra, ele viverá. Sim. Então, a pessoa buscar manter uma fé em Deus e buscar viver uma vida que agrade a ele, não estou falando da pessoa não ter erros, não ter pecados, Sim. Isso todo mundo tem. Mas essa sinceridade é que Deus procura da pessoa, ela buscar ter uma fé nele e buscar andar de acordo com o que ele ensina. Aí sim, ela vai alcançar a salvação da alma dela. Mas quando a pessoa despreza, desdenha, ou tipo, faz as coisas como se não tivesse consequências, então existe esse lugar ruim que não foi preparado para o ser humano, mas foi preparado para o diabo, né? Sim. Então a pessoa acaba por fazer uma escolha de ir para esse lugar. Então eu acredito sim que existe céu e existe inferno. Ok. É o que eu penso. Tranquilamente. Que sonho a Sara tem que não pode terminar a sua vida aqui na Terra sem realizá-lo? Um sonho? Tem vários, meu Deus, muitos sonhos. Mas eu acho que, assim, dentro desse tema que a gente está falando, eu gostaria de alcançar mais pessoas, entendeu? Com pessoas que têm esse interesse das coisas de Deus, ou até despertar dentro delas a vontade de até se aprofundar mais na Bíblia. Eu uso o hebraico porque o hebraico é o que eu conheço. O hebraico, você vê, eu cheguei em Israel, eu tinha feito 11 anos. Então, é meu idioma. Então, e como eu gosto das coisas de Deus, eu aprendo muito. Então, eu gostaria que isso alcançasse mais pessoas e consequentemente, fizesse algo de diferente, sabe? Eu acho que se for pra gente estar aqui, né, fazer algo que vale a pena, né, que toque as pessoas, que abençoe elas. Totalmente. Seria isso. Qual que é o legado que você quer deixar? Quando você finalizar a sua missão aqui na Terra, você quer que as pessoas lembrem, por exemplo, a Sara foi? Sara foi... Nossa, isso aí parece aqueles dos deuses, não, daquele pessoal que... como se chama? Dos imperadores. Sim. Da Roma Antiga. Ele foi... Não, mas deixa eu ver. Eu acho que eu gostaria que as pessoas lembrassem... que Deus foi comigo em todos os momentos. Que legal. Que eu nunca tive sozinha, sabe? Da hora. Seria isso. Bacana, top demais. Antes da gente finalizar, antes de eu te agradecer, você, por gentileza, por obséquio, por favor, você poderia falar alguma frase, alguma coisa assim em hebraico e depois nos traduzir, obviamente? Que frase você gostaria que eu falasse? Poderia falar muitas coisas. Cara, pode ser o que você sentir no teu coração. então, רציתי להגיד לכם שזה עונג גדול בשבילי להיות פה איתכם, ותודה רבה לכם, ואני מקווה שכל המילים, כל הדברים שאני אמרתי לכם, באיזשהו אופן, זה ייגע בלב שלכם, שזה יברך אתכם, ותודה רבה לכם, שאלוהים יברך אתכם. להתראות. Então, eu falei que para mim é um prazer, muito grande estar aqui falando com as pessoas e que eu gostaria que as palavras que eu estou falando, as frases, a conversa que eu tive com você, de alguma forma abençoe e ajude as pessoas. Que bacana, muito sensacional. A sonoridade que tem, né? Como é lindo, como é legal ouvir. Parece que tu tá inserido dentro de uma um filme antigo. Mas seria uma cerimônia religiosa judaico mesmo. Parece que tá enfim. O hebraico tem muitos R's.
Pois é, cara, eu ouço e igual, por exemplo, viajo. Deus te abençoe seria assim, Aham. Elohim, Yevarech Otchem, que Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Oxe, Elohim Yevarech Otchem. Aham. Tem muitos R's o hebraico. Puxa bastante. Nossa, com quantos assuntos ficaram de fora hoje que eu tinha programado para perguntar, em 1h e 15 minutos não conseguimos. Como o assunto é abrangente, como quando o papo é bom, passa rápido, né? E é tão valoroso. Mas antes de finalizar, agora eu já vou partir para a parte final mesmo, já vou te dar tchau. Só você pode me explicar para mim e também para a galera o que é a Cabala ou a Cabalá, digamos assim, que essa aqui eu queria perguntar e acabei esquecendo. Tá. Cabalá é uma, eu não diria uma religião, mas seria uma crença dentro do judaísmo. Seria um braço do judaísmo. Não são todos que seguem a Kabbalah, em hebraico fala Kabbalah, e acredito que muitos falam Kabbalah. Isso. Mas, assim, tem muitas coisas místicas dentro da Kabbalah que não são bíblicas. Sim. Tá? Muitas coisas místicas. E as pessoas, e a palavra Kabbalah em hebraico significa aceitação. Então, a ideia da Kabbalah seria a pessoa aceitar o karma, aceitar o seu destino. E ele segue, sim, se fala de Deus, se fala das coisas ligadas ao judaísmo, mas ela segue mais uma linha assim, mais mística. Sim. E tem muitas teorias e muitas coisas que não tem base bíblica. Seria isso. E nem está dentro da Torá. A Kabbalah não faz parte da Torá. Não, de nenhuma maneira. De nenhuma maneira. Seria uma nova, eu não diria uma nova religião, mas é como se fosse um novo braço do judaísmo. Uma vertente. Ok. É, uma vertente do judaísmo que foca mais na aceitação e tem várias teorias mais místicas, mas muita numerologia, significado do número disso, daquilo. Por isso que até nos meus vídeos eu sempre busco ir mais pro original, porque se a gente ficar indo para muitos... não, porque no judaísmo é assim, ou porque a gente tem que ir mais para o antigo, para a Bíblia. Ok. Né? E aí a gente consegue ter uma base melhor das coisas. Perfeito. Sara, nossa, me faltam palavras para te agradecer. Se eu soubesse falar em hebraico, eu ia te agradecer em hebraico também, porque... Em hebraico é Todá. Todá. Eu já vou trazer para o espanhol. Todá. Sara, de coração mesmo, muito obrigado pela tua disponibilidade, por você ter tirado um tempo na sua agenda aí para compartilhar conhecimento com a gente, compartilhar experiências. O meu propósito principal é esse dentro desse podcast. Eu só quero de coração te agradecer, desejar todo o sucesso do mundo. Antes de você se despedir, obviamente, eu gostaria que você compartilhasse com a gente onde que a galera pode te seguir, aonde a galera te encontra nas redes sociais, no YouTube, e mais uma vez, que seja o primeiro de muitos dos nossos diálogos. Eu ainda quero remarcar uma outra entrevista para falar de vários assuntos que ficaram de fora, tanto de detalhes da religião judaica, quanto em outros detalhes do seu trabalho que acabaram ficando de fora pelo tempo, e assim também, né? Mas, cara, muito obrigado de coração, que Deus te abençoe e sucesso, e tamo junto. Muito obrigado você. Então, queria também agradecer você pelo seu tempo, agradecer pelo momento aí que você, o espaço que você está dando. Eu acredito que vai chegar a várias pessoas. Amém. E se as pessoas quiserem ouvir mais sobre o hebraico, mais sobre significados, podem me seguir no Cultura Israel Oficial, que é o Instagram, e também tem o Facebook, que é Cultura Israel. O YouTube também é Cultura Israel. É tudo Cultura Israel. Bacana. E ali a gente vai poder... ali as pessoas entram, fazem perguntam significados de nomes. Eu dei esse nome para o meu filho, o que isso significa? E a gente
eu sempre busco responder a todos. Ok, perfeito. Muito obrigado. Já marca um horário na sua agenda de 2023 e 2024, porque teu horário é muito corrido e nós vamos chegar lá. Sara, obrigado, tá? De coração. Gente, conversei com Sara Maia, que é do canal do YouTube, também da página do Face, também do Instagram, Cultura Israel, compartilhando conhecimento conosco aqui. Não esquece de deixar o seu like, curtir, compartilhar e também se inscrever no canal e também acionar o sininho. Fiquem todos com Deus, até mais. É Shalom? Como é que a gente dá tchau aí? Shalom? Não, Shalom é paz, né? Shalom pode ser despedida também. Despedida também. Pode falar Shalom. Shalom, então. Shalom, Sara. Shalom.